Fluminense veio até Bragança Paulista na última rodada do Campeonato Brasileiro com algumas aspirações, mas mais do que tudo é finalizar um ano que merece da nossa atenção como torcedor. Eu tô aqui direto de Bragança Paulista e hoje, nesse domingo, você vai ver Bragantino e Fluminense, Red Bull Bragantino e Fluminense, e tudo que você precisa saber sobre essa partida se encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e peço para que você deixe o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Não é, Gabriel, não, dá uma moralzinha aí. Se inscrevendo aqui embaixo também, já passamos dos 181.677 inscritos, 678 atualizou aqui agora, e eu conto com a sua inscrição para a gente chegar a 182 mil agora. Gabriel, só para, às vezes tem gente que não me acompanha aqui, então, depois desse jogo você vai parar a Copa do Mundo? Não, meu amigo, tem conteúdo de Fluminense todo dia, vai continuar tendo conteúdo de Fluminense todo dia, então pode se inscrever, pode ativar o sininho, e mesmo depois dessa partida, a produção de conteúdo aqui no Raiz Tricolor continua normalmente. Como eu falei, estou aqui direto de Bragança Paulista, porque hoje tem Bragantino e Fluminense, a última dança de Bragantino e Fluminense. O jogo acontece hoje às 4 horas da tarde, aquele padrão tradicional de última rodada do Brasileirão, né, que todos os jogos acontecem no mesmo horário, só o do Flamengo, que foi no sábado, porque não mudava nada mais, o Flamengo não ganhava nada mais, o Avaí também não mudava nada para eles, mas todos os jogos hoje são às 4 da tarde. A transmissão da partida será só pelo Premier e pelo Raiz Tricolor aqui direto de Bragança Paulista em áudio, fazendo aquela transmissão muito mais tricolor que você sabe que você pode contar aqui com a gente. Então, é porque o jogo da Globo é, obviamente, a Botafogo Atlético Paranaense, porque interessa muito mais do que esse jogo do Fluminense e do Red Bull Bragantino, obviamente, pro lado do Fluminense, né? Mas eu vou te dar alguns motivos e te explicar também por que esse jogo tem ali um quê de importância, mas não é uma importância gigantesca. Como eu falei, jogo às 4, transmissão do Premier e aqui do Raiz Tricolor, jogo de número 16 entre Bragantino e Fluminense, mesmo contando a época de só Bragantino, né, sem Red Bull. 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, tá tudo empatado. Desde essa era Red Bull, a gente ainda não ganhou aqui e eles não ganharam lá. Então, hoje seria um bom dia pra gente dar uma quebrada nisso daí. Aquele contexto geral que eu sempre dou sobre o jogo, vamos lá, assim, o Fluminense merece essa vitória, assim, merece buscar essa vitória. Já tá tudo definido, o Fluminense já fica no G4 mesmo, o Internacional não vai perder pro Palmeiras em casa, então a gente também não tem chance, porque lembrando, pra gente ser segundo a gente tem que ganhar e o Inter perder. Então assim, pode parecer que tá tudo muito meio que definido, assim, né? E de fato, realmente pode estar, mas eu acho que tem alguns números que são importantes da gente dar uma focada. Por exemplo, o Fluminense vencendo e chegando a 70 pontos, ele vai ficar 1 ponto atrás de 2010, o que vai reforçar aquela questão que a gente vem batendo na tecla de que o Fluminense fez um Brasileirão de campeão, assim como o Inter fez um Brasileirão de campeão também. E esses dois times teriam feito uma disputa espetacular, não fosse o super time do Palmeiras. Os super times nesse Brasileirão, os 3 super times, né, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, tiveram de 3 times diferentes. O Atlético Mineiro, conturbado, pode ficar até fora de Libertadores, o Flamengo, preocupado com as Copas, não teve time para poder brigar pelo Brasileirão, e o Palmeiras, que sobrou no Campeonato Brasileiro, caindo da Libertadores até um pouco mais cedo, mas com muita regularidade. Então, assim, o Fluminense, nesse momento, seria bom terminar com 70 pontos para reforçar isso, só ficar 1 ponto. Com a vitória também, terminando com 70 pontos, seria a melhor campanha do Fluminense nos pontos corridos inteiro, tirando as 2 em que ele foi campeão. Seria melhor do que a de 2011, e aí começa a vir os bizarros, tá? Seria melhor que a de 2005, que tinha 42 jogos, e a gente vai fazer mais pontos esse ano. Seria melhor que a de 2004, que a gente terminou em 8º, né? Não, em 9º, em 2004, em 67 pontos, em 46 jogos. A gente agora tá jogando 38, 8 jogos a menos. Então, seria eu acho que um número para poder se destacar e acho que é pra gente terminar diferente de 2019, né? 2019 a gente conseguiu terminar feliz aquele ano lá com a vitória contra o Corinthians e tal. Pô, vamos terminar verdadeiramente feliz agora, né? Vamos ter um motivo para terminar de fato feliz, diferente do que aconteceu em 2019,
que a gente precisou comemorar ali uma vaga na Sul-Americana. Esse ano a gente já não tem mais muito o que comemorar, porque já está na Libertadores direto. Acho que vencer e vencer bem é pro clima. Só pro Red Bull Bragantino, para eles, é o jogo da vida, tá? Uma descrição rapidinha aqui, uma descrição rapidinha só do que tá acontecendo com o Red Bull. Eles vêm numa sequência aí bizarra dos últimos 7 jogos, eles perderam, é isso? Dos últimos 7? Não, dos últimos 7 jogos eles perderam 5. Eles vêm de tomar um 4-1 aqui em Bragança pro América Mineiro, 6-0 pro Fortaleza lá em Fortaleza, no Castelão. Assim, eles estão em queda livre no campeonato e correm um risco seríssimo de ficarem de fora até da Sul-Americana. Ou seja, um projeto feito para internacionalizar a marca, pensando em dinheiro, pensando nisso tudo, pode ficar de fora da Sul-Americana. Então, eles vêm desesperados. E não é difícil não, tá? Porque se o Coritiba ganhar o Cuiabá, o jogo é lá na Arena Pantanal, o Bragantino tem que ganhar o Fluminense aqui hoje, né? Nesse domingo. Então, eles vão ter que vir para dar resposta. E muita gente falou, pô, a gente vai perder para um time que tomou 6-0. Pelo contrário, achei isso pior. Porque eles vêm agora tendo que dar uma resposta. E se a torcida não é gigantesca, meu amigo, investimento do Red Bull, meu amigo, tem cobrança lá dentro. Vamos para o Bola em Campo ver o que o Fluminense pode fazer para poder estragar os sonhos de Bragança Paulista. Bem, Bola em Campo na área e ficou só uma dúvida, assim, mas é uma dúvida muito mais da minha cabeça. Então vou tratar na realidade mesmo, tá? Se não é por parte do Fluminense, um jogo para poder o Diniz poupar os jogadores e colocar... Não poupar, porque quando você fala poupar, subentende que você está se segurando para poder utilizar depois. Mas mais até do que isso, assim, não vai ter nenhum jogo depois, e os jogadores vão ter férias agora e tal, mas principalmente para poder observar outros jogadores. Só que, pelo visto, o Diniz não vai fazer isso, não. Pelo visto, não é isso que o Diniz vai fazer, não. O Fluminense tem o desfalque de Paulo Henrique Ganso. Hoje eu não vou botar a escalação aqui na tela, né? Fica um pouquinho mais difícil de colocar, mas... porque eu tô gravando pelo celular, né? Mas... assim, não tem Ganso, o Fluminense provavelmente vai fazer a substituição. O Fernando Diniz deve fazer uma substituição colocando o Matheus Martins, segundo o GE, ou Natan. Aí você tem uma mudança na forma de jogar. Eu falo isso, te recomendo assistir como complemento desse vídeo pré-jogo. O último vídeo que eu lancei aqui no canal, que é um vídeo que eu gravei lá do restaurante, ele é dentro do estádio do Bragantino. Eu almocei literalmente embaixo da arquibancada e tem uma janela que já, tipo assim, se eu bater no vidro, o cara que tá do outro lado tá sentado no banco de reserva, você consegue ver o campo e tal. Muito legal, vê lá só, procura lá o vídeo. E aí eu falo um pouco sobre as alternativas de jogo e tal, as diferenças ali de Natan e de Matheus Martins. Mas acho que fazer só essa mudança vai ser até pouco, assim, pro Fluminense, né? Considerando que a gente esperava ver mais jogadores. Mas a gente tem visto o Alexander, acho que essa sequência de vitórias, como eu falei, a terminar com a sequência é muito melhor até do que fazer testes hoje. Porque os testes, no geral, podem dar moral para um jogador, mas podem quebrar também um jogador durante as férias inteiras, né? Vou dar um exemplo, assim, tá? Imagina que o Fluminense faça um teste, o Michel Araújo faça um jogo horroroso. Ele vai passar as férias inteiras, com todo mundo duvidando, etc. E ele terminou bem as últimas partidas. Então talvez seja melhor botar o time que já está jogando, deixar, enfim, tentar a vitória, né? Porque o Fluminense não é favoritaço para o jogo, até porque tem essa questão da vontade, né? Do que vale para cada um. Inclusive o link da 1xBet tá aqui embaixo, tá aqui na descrição. O Fluminense tá pagando mais de 2 para o jogo, então de repente vale você colocar ali. Não apostaria muito assim no Fluminense, não. Tá um valor alto, não. Mas de repente vale você colocar alguma coisa ali no Fluminense, já que tá pagando alto, mas como eu falei também, com cuidado, porque não é o favoritaço para a partida, não. Tá? Tô até checando aqui exatamente quanto tá o mercado agora. O Fluminense tá pagando 2,3 e o Red Bull tá pagando 2,8. O empate 3,5. Por quê? Porque é um jogo que é uma incógnita. Então, assim, o Fluminense, dentro dessas odds, ele é favorito, mas ele é um favorito que, assim, 2,3 que tá pagando. Então, não é favoritaço. Na organização do time, a mesma coisa do que a gente já tem visto, né? Eu só queria destacar a tranquilidade que o Alexander deu para a lateral esquerda por enquanto.
Já falei isso com alguns. Ano que vem, o Alexander sendo lateral esquerdo, sendo volante, etc. Ele vai passar por um momento de estabilidade. A gente tem que ter tranquilidade com ele também, assim como ele deu a tranquilidade agora. E quero ver como vão terminar os jogadores. O Fluminense está terminando com a sequência de 4 vitórias, né? Depende do jogo de hoje, e isso acho que é importantíssimo. São 6 jogos com 5 vitórias seguidas e um empate. Para quem não se lembra, na reta final do primeiro turno, desses mesmos 6 jogos ali de reta final do primeiro turno, o Fluminense... Cadê? Aqui, ó, a partir do jogo contra o Avaí. O Fluminense ganhou o Avaí, ganhou o Botafogo, ganhou o Corinthians, ganhou o Ceará, empatou com o São Paulo, ganhou o Goiás, ganhou o Red Bull Bragantino. Foram 6 vitórias e um empate. Igualzinho, o Fluminense pode terminar agora só trocando o empate do São Paulo para o empate do Botafogo. Isso mostra que o time está muito aplicado e quando tem uma mínima chance ganha o jogo. Importante. Enfim, vamos passar para o próximo, mas eu só queria destacar o Red Bull Bragantino, tá? A provável escalação deles e porque eu me preocupo um pouquinho com essa possibilidade desse jogo de dar errado. Lembrando, o Barbieri já foi demitido do Red Bull, então ele já vem com uma casca, assim, por mais que eles tenham que lutar por isso, os efeitos das goleadas e das sequências tá forte em cima deles. Eles vêm sem Lomônaco, Aderlan, um bom lateral direito que se afundou aqui, Raul volante, Johan, Arthur, todos esses jogadores, eu falei que eles vêm sem, eles vêm com esses jogadores que ficaram de fora lá do jogo contra o Fortaleza. Então a provável escalação do auxiliar, né, que é o Marcão deles, que é o Márcio Freitas, é a seguinte, cadê? Cleiton, goleiro, Aderlan, Lomônaco, Natan e Luan Cândido, Raul, Jadson, Lucas Evangelista, Johan, Arthur e Popó. O time não é ruim, resta saber o desempenho desse time em campo. Até porque o desempenho em campo, né, não foi bom nesse ano, não. Tá disputando lá embaixo. Só para a gente fechar, a arbitragem da partida será feita pelo senhor Jean-Pierre Gonçalves Lima, famoso Vin Diesel, né? Você sabe, o árbitro que é o Vin Diesel. Ele apita poucos jogos do Fluminense, engraçado, cara. Eu fui buscar aqui o histórico dele, ele tem 11 arbitragens só em jogos do Fluminense, 11 jogos que ele apitou. Mas o curioso é, ele não apita desde 2020, o último jogo que ele apitou foi Bragantino e Fluminense aqui no Nabi Abichedi. 2-1, aquele jogo maluco que com 1 minuto eles fizeram um gol, aí com 2 minutos a gente empatou o jogo. No final das contas, o Red Bull acabou ganhando a partida por 2-1. Não tem muito o que dizer sobre ele, assim, não. Eu falei, ele apita poucos jogos do Fluminense, então acaba que a gente não tem muita referência, assim, total. Ele tem uma cara de Série B, pra mim, assim, total. Quem é o VAR é o Daniel Nobre Bins, que é um árbitro FIFA do VAR mesmo. Foi VAR em alguns jogos do Fluminense, nessa temporada 3-2 com o Atlético Goianiense, o 2-1 no Cruzeiro, no Maracanã, já fui em vários jogos da temporada. Não tenho nada o que criticar até agora, não. Até não tenho muito o que elogiar, mas também não tenho muito o que criticar, não. Enfim, que continue assim. Tamo junto, então, a partir de 3h15, eu estou ao vivo, direto do estádio Nabi Abichedi, conto com a sua audiência para a gente poder terminar bem esse ano, né? 6 vitórias e um empate, uma sequenciazinha. Seria bonito, como diria Luiz Carlos Júnior. Tamo junto, até a próxima. Valeu.